Oh, dreams near reality, escape route for the truth. Oh, dreams near reality, escape route for the truth. Só para avisar que hoje é dia de heavy metal aqui no Play, gente. Que programa eclético. Trouxe essa galera aqui do Espírito Santo para conversar um pouquinho comigo. Sejam bem-vindos, o pessoal da White Death. É isso mesmo? Obrigada, isso mesmo, a White Death. Tá faltando gente aqui, né? Vamos lembrar, né? Para depois não ficarem com ciúme. Sim, estão faltando nossos dois guitarristas, Johnny e Alan Rodrigues. Não puderam vir, infelizmente. Infelizmente, né? Mas a gente sabe que o percurso foi grande para estar aqui, É, né? com certeza. Primeiro, um prazer ter vocês aqui. Obrigada por todo esse trajeto que a gente se mobilizou. Já tem um tempo que a gente vem conversando para trazer eles aqui. Queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, Aldo, dizer como que chegou até aqui, porque muitas coisas aconteceram até essa formação atual, até a Priscila chegar e tomar conta do vocal também. Olha, a banda começou já desde 2012, e aí a gente começou, eu, Flávio e os outros componentes, a gente começou lá atrás, a gente já se reuniu num churrasco lá em casa, lá, e aí resolvemos montar uma ideia, vamos fazer música. Nós já trabalhávamos com música há muito tempo, né? Mas de uma maneira não tão profissional como a gente queria. E aí surgiu essa ideia, vamos formar então uma banda que trabalhe de um modo profissional e preservando principalmente as nossas composições. Fazer algo totalmente inédito, até então, para a nossa cidade. Então, que era trabalhar com música autoral. E aí reunimos a galera e a coisa foi andando. Muitos se perderam nesse meio do caminho, o que é natural. Alguns sobreviveram. Alguns sobreviveram. Eu sou um sobrevivente. O baterista também é um sobrevivente, entendeu? Mas todos que se foram contribuíram de alguma maneira e as percas fazem parte da vida e a gente chegou até hoje, graças a Deus, encontramos o caminho certo, o caminho é sinuoso, mas para se chegar ao topo, você não chega sem nenhum sacrifício. E aí a gente encontramos a Priscila, nesse tumulto aí, nesse turbilhão de coisas acontecendo para a gente, e ela se encaixou como uma luva, né? Parecia que era a pessoa que nós estávamos esperando. E vem dando certo, estamos produzindo cada vez mais, gravamos, vamos agora gravar novamente em São Paulo, e estamos fazendo shows e estamos tendo uma boa repercussão tanto dos shows dentro da nossa região como fora dela, e estamos tendo até bastante destaque até lá fora, já que já temos músicas autorais nossas tocando lá fora, e isso cada vez mais motiva a gente a continuar. Sabemos que o caminho é difícil, mas se não tentarmos, vamos ficar para trás, vamos ficar frustrados, e é o que a gente gosta, é música, então não tem como sair disso, entendeu? Verdade, Aldo. Eu queria que vocês me contassem um pouquinho lá na cidade de vocês como é que é esse campo, assim, porque aqui em Campos eu não vejo muita banda de heavy metal assim com uma força, com esse gás todo, e vocês já chegaram, já expandiram os horizontes, tem trabalho de vocês fora, como é que é isso, como é que é essa responsabilidade? O metal, ele é um estilo, como que eu posso dizer, muito grato. A gente tem um público que é fiel. Apesar de na nossa cidade, a cidade em si não apoiar tanto a gente, nós temos o nosso público que está sempre ali, que está dando apoio. E a gente está encontrando novas pessoas que estão cada vez mais apoiando a gente nas outras cidades que a gente tem frequentado e tal, mas na cidade em si não é tão bacana assim, a gente precisa sair até um pouco mais, mas a galera fiel tá lá. A gente sempre encontra esse pessoal onde quer que a gente vá. Isso é uma parte gratificante do metal, né? Essa fidelidade do público. Porque eles vão onde vocês vão, né? E aí só vai agregando o pessoal que vai chegando de fora, quando vocês vão se apresentando em outras cidades. Quando vocês fizeram esse trabalho, que foi para fora do país também, que se expandiu um pouco, queria que você explicasse como é que foi. Foi um EP que vocês estavam produzindo?
Sim, quando começou o Saindo, eu nem era vocalista ainda da banda, não. Acho que até o... Era outra pessoa. Era uma outra pessoa. O que acontece? O antigo vocalista, ele largou o processo de produção já quase finalizado, porém ainda não estava finalizado, né? Mas já estava quase finalizado. E aí, nesse meio tempo, a gente resolveu, olha, fica um pouco esquisito você lançar um disco sem um vocalista, sem ele não estar presente. Mas acreditávamos tanto na proposta da banda, porque a banda parece se tornou algo maior do que os integrantes, porque a ideia é algo muito forte, a nossa dedicação, e parecíamos que nós estávamos tão impelidos de levar a nossa música que, vamos lançar. E aí, logo assim que lançamos, o disco começou a ter destaque lá fora, aí começou, meu Deus, e agora? Como é que nós vamos encontrar uma outra pessoa... Uma outra pessoa para dar continuidade ao trabalho. E cada vez mais as pessoas... Aí, de repente, um caso até curioso, a nossa música foi parar na Indonésia e foi muito legal, porque virou tema, né, da propaganda de uma loja de roupas. Assim, e aí eles mandaram um e-mail pra gente pedindo autorização, ver se podia usar. A gente, tudo bem, a gente ficou super honrado, né? Tipo, como eles descobriram? E eu acho que a força da internet está aí nessa divulgação, e você tem que estar aberto, porque o som, eu falo sempre com eles, às vezes brincam comigo, nosso som é muito plural. Ele, apesar do heavy metal, as pessoas terem muito mais essa visão que o heavy metal é uma coisa muito sedimentada somente em um lado, mas não é. O heavy metal ele é plural, entendeu? E aí apostamos nessa ideia, e logo em seguida, depois... Aí a Priscila entrou, deu continuidade cada vez mais, e percebemos aí que a banda tomou um outro rumo, continuou tomando seguiu um caminho que a gente já estava querendo, só que o antigo vocalista talvez não era tanta a visão que ele queria. E aí acabou saindo, e aí a Priscila foi dando continuidade a essa visão, dando continuidade ao trabalho, começamos a gravar com ela, e o sucesso para lá continuou, graças a Deus, e foi muito mais do que antigamente. E a gente viu a galera cada vez mais curtindo o nosso som, e principalmente pessoas lá de fora. E aí o público começou cada vez a ficar maior, e isso deixou a gente sempre motivado. Claro, e além dessa questão desse fato que aconteceu, que a música de vocês foi parar na Indonésia. Gente, a Indonésia é muito longe. Tô parando para pensar que a Indonésia é muito longe, mas a internet é poderosa, né? Para onde que esse trabalho chegou, além da Indonésia? Porque vocês conseguiram também alcançar outros públicos, né? Sim, a gente tem no Chile, tem em Nova York, a gente conseguiu até uma entrevista para um site em Nova York, e a nossa música foi para lá, e para o sul do Brasil também, nem tão longe, mas nem tão longe. Então, a gente alcançou não só a Indonésia, mas diversos outros países. E na nossa rede social, principalmente no Facebook, a gente vê pessoas de diversas partes do mundo que estão lá, estão curtindo e estão prestigiando a banda. Às vezes a gente não tem nem dimensão de onde. Tem países que, se você olhar, você fala onde que é esse lugar, mas tem uma pessoa lá que está curtindo a banda, e isso é muito legal. Caramba, muito legal. E a partir desse ano, quais são os projetos de vocês? Bom, nós estamos encerrando a nossa turnê Reaper of Corruption, e vamos estamos em período de pré-produção do nosso novo EP, vamos gravá-lo em São Paulo e passar a trabalhar com ele, a partir daí com ele, e já com a minha voz e com essa formação como eu posso dizer? Oficial, né, agora. Com você. Isso. Caramba, agora eu queria que você falasse pra gente das redes sociais, onde que acha vocês, que eu quero ouvir mais um pouquinho, que agora eu tô assim, gente, eles foram pra Indonésia, Nova York, só vieram aqui, só pra gravar comigo. Conta pra gente. Então, nós temos o Facebook, facebook.com/WhiteDeathOficial, Twitter, SoundCloud, Instagram. Só procurar White Death. Banda White Death, já encontra a gente de cara. Agora, para fechar aqui, Aldo, antes de vocês entrarem com música, conta pra gente por que White Death. Bem, essa é uma longa história. Mas o nome surgiu inspirado num sniper, né? Num soldado finlandês chamado Simon Haga, que ele lutou numa guerra na época. A União Soviética, então na época com Stalin, tentou voltar a anexar a Finlândia. E aí houve uma guerra, e
o exército da União Soviética era o maior exército do mundo, o Exército Vermelho. E acabou, era uma proporção de 5-1 em termos de homens, e aí eles invadiram a Finlândia. Só que Simon Haga, então um fazendeiro que era acostumado a viver ali naquela região dele ali, pacificamente, aí ele resolveu pegar em armas e resolveu fazer uma guerra, né, em nome da pátria, né, lutar para continuar a independência da Finlândia. E deu muito certo, tanto que ele se tornou um ícone de uma resistência na finlandesa. E aí o nome surgiu a partir daí, nós percebemos que simbolizava toda essa nossa resistência, né? Porque você viver de música ou tentar viver de um estilo de música tão... Como é que eu posso? Não vou falar tão diferente, né? E único, né? E único. E aí você começa a perceber assim, eu me sinto um herói da resistência. E aí o nome e a ideia se encaixou com o perfil que a gente queria, como de resistência. E a gente falou assim, olha, se o Simon Haga abateu tantos soldados apenas com um rifle, uma latinha de salsicha, por que não nós podemos chegar ao coração e aos ouvidos de tantas pessoas com a nossa música? Então, acreditamos no nome e achamos que o nome ficou muito mais associado ao que nós queríamos, a nossa ideia de música. E aí todo mundo concordou e aderimos o nome. Eu sei que às vezes fica um pouco chato contar essa história, mas porque toda vez quando a gente fala White Death, falei, vocês têm que lembrar sempre do Simon Haga, e essa guerra foi muito importante. Às vezes, está certo, a Finlândia é um país tão distante da gente, né? Mas mostra que como a pessoa com determinação e imbuída de um espírito verdadeiro, de que aquilo é por ela e ela vai fazer aquilo, independentemente se o tamanho da dificuldade, a coisa acontece. Então, é assim para a gente também. Independentemente da dificuldade, a gente vai de um lado, vai para o outro, vai tentando e vai procurando mostrar cada vez mais, ganhar mais espaço com a nossa música e chegar cada vez mais longe. Gente, muito bacana. E para a vida também. Acho que não só para a banda de vocês, mas quem tem determinação chega onde quer. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Muito feliz em conhecer o trabalho de vocês. Confesso que eu e Heavy Metal estou conhecendo aqui agora, sabe? Eu estou conhecendo a partir do dia que eu ouvi falar de vocês. E muito feliz. Thaís, obrigada por ter me contado, me convidado a conhecer essa história. Voltem sempre que tiver novidade é só entrar em contato. E com vocês agora um pouquinho do som de White Death. Eu não vou ficar aqui porque eu não canto nada. É ela que canta vai tomar conta. Um beijo e até a próxima. Free your mind now to understand the evil man paid with pain, 'cause they were born marked to be dead. Why it's death, they say. Shout more to my motherland. Why it's death, I know. It's a silent scream in the snow. Free your mind, changing water by scared. No more hunger, no longer have a land, because his appetite was Satan. Why it's death, they say. Shout more to my motherland. Why it's death, I know. It's
It's a silent scream in the snow.